Bom dia, queridos! A graça e a paz do Senhor sobre a sua vida. Nós estamos aí firme e forte no projeto, estamos riscando a nossa listinha de leitura e hoje nós começamos e terminamos o livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro bem curtinho, de 4 capítulos, né? Mas um livro de muitas riquezas, muita coisa para nós aprendermos aí hoje. Nós vemos aqui a história dessa família que sai de Belém de Judá, vai para a terra de Moabe por causa da fome que aquela terra estava passando, e ali então essa mulher, Noemi, ela perde o seu esposo, perde os seus 2 filhos e ela fica, bem no início aqui do capítulo a gente vê que ela fica com Ruth e Orfa, as 2 noras dela. Diante do cenário, nós vemos que Noemi decide voltar para Belém de Judá, porque ali a sua família estava, e aí ela conversa com as suas noras e elas decidem então ir embora. No meio do caminho, Noemi para as suas noras e diz para elas voltarem, que não teria como elas prosseguirem, porque elas deveriam voltar para a casa dos seus pais. Um dos questionamentos que ela faz é: como eu, já velha, poderei dar outros filhos para que vocês esperem eles crescerem para que vocês se casem. E aí então Orfa volta para casa e olha a resposta de Ruth. Está lá no versículo 16 e 17 do capítulo 1. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Queridos, aqui nós vemos um belo exemplo de fidelidade. Não importa as circunstâncias, não importa o que aconteceu. Ruth vira para Noemi e fala: eu irei com você, eu estarei com você, o seu Deus. E aí a gente vê que tudo, toda a cultura, todos os seus prazeres, tudo, toda a sua história é deixada para trás para que ela pudesse então viver com Noemi. E elas vão então para Belém de Judá e ali elas começam uma nova trajetória. Uma das coisas que me chama muita atenção e uma das coisas que eu queria frisar com vocês é que quando elas chegam ali, a gente conhece essa linda história de Ruth com Boaz, que ajuda ali elas prosseguirem ou iniciarem a vida e depois se casa com Ruth. Mas nós vemos ali que quando Ruth começa a trabalhar, Boaz diz para ela que ele conhecia a fama dela, já conhecia o seu testemunho. E aí, para mim, isso é muito forte. No capítulo 2, que está essa fala de Boaz, no versículo 11. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe, sua própria terra para viver aqui, no meio de desconhecidos. E aqui, queridos, eu gosto muito dessa passagem, gosto de todo o livro. É um livro muito profundo para nós, mas pelo testemunho. Nós vemos, queridos, que tudo aquilo que nós fazemos nos persegue. Toda semente que nós lançamos vai nos perseguir. A palavra é clara, dizendo para nós que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, muitas vezes nós fazemos coisas erradas e rapidamente aquilo ali aparece. Mas quantas coisas boas que eu e você fazemos que as pessoas não veem? Em alguns momentos da vida a gente se sente meio injustiçado e a gente até questiona o tanto que a gente faz, o tanto que a gente tenta, mas se a gente entender o princípio disso em Deus, a palavra também diz que nós não devemos agradar a homens, mas agradar a Deus. Se nós fazermos tudo, também diz que nós devemos fazer tudo como se fosse para o Senhor. Se nós entendermos esse princípio de semeadura, nós vamos colher tudo aquilo que Deus tem para nós. Estou falando de coisas materiais, não estou falando de coisas de sermos exaltados frente aos homens, mas de vivermos aquilo que Deus tem. Eu aprendi desde novo que tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas vem exatamente nas nossas mãos. Tudo que Deus separou para nós vem nas nossas mãos. Por quê? Deus é um Deus que vê no secreto. Deus é um Deus que nos vê quando nós estamos quietos. E nós vemos o testemunho aqui de Ruth sendo exalado, sendo multiplicado. Ali nós vemos a consequência que ela foi ajudada, assim como a sua sogra, e elas conseguiram se restabelecer. E o final da história conta que eles se casaram e eles tiveram um filho. O filho de Ruth e Boaz é
Obed, nós vemos aqui uma linda história que está no versículo 13, começa falando isso, né? Boaz levou Ruth para a casa dele e ela se tornou esposa. No versículo 16 diz que esse neném vem como um filho também para Noemi. Noemi pegou o bebê, aninhou junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse o seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez, e lhe deram o nome de Obed. Ele é pai de Jessé e pai de Davi. E aí nós vemos essa linda história sendo concluída pela fidelidade, pela entrega, pelo coração, aquilo que é precioso, aquilo que é de Deus para nós. Quando nós afloramos, isso alcança gerações. E aí nós vemos o resultado aqui, que Ruth, ela faz parte da linhagem do próprio Jesus. Nós vemos essa linda história aí, em que além de Davi, esse homem segundo o coração de Deus, mas também alcança gerações, né? Lá em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 16, a palavra diz: Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou origem de Davi, o herdeiro de seu trono, sou brilhante estrela da manhã. Além da entrega de Ruth, alcançar aí e ela dar filhos, né, que chegue nessa linhagem de Davi, também está na linhagem de Jesus. Que Deus te abençoe e enche o seu coração, e que a sua vida seja um testemunho vivo onde quer que você for, que você dê muitos frutos de muita revelação de amor, de alegria, de vida para a vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe, queridos, que vocês fiquem na paz nesse dia.